Numa folha em branco, quem escreve primeiro vira dono da história. Depois que a água baixou, a humanidade era essa folha, sem memória, sem raiz, pronta para receber qualquer coisa que escrevesse nela. E alguém pegou a caneta. Na parte 1, você viu a invasão chegar de fora. Um mundo que caiu antes da Terra. Deuses que eram donos disfarçados. Uma memória afogada por um dilúvio. Mas a invasão de verdade, a mais fina, começa agora. No dia em que a mão que segurava a caneta parou de escrever sobre a humanidade e começou a escrever dentro dela. A história, a partir daqui, somos nós. Você está assistindo Recriação da Consciência, o 4º projeto. Esta é a parte 2. A história somos nós. O trato continua o mesmo da parte 1. E ele vale ouro aqui, porque hoje a gente pisa no terreno mais delicado de toda a série. Religião, impérios, dinheiro. Então eu te prometo de novo. Eu te digo sempre onde termina a história documentada e onde começa a leitura da série. Quando for chão firme, eu falo. Quando for hipótese, eu falo mais alto ainda. E te peço uma coisa antes de qualquer palavra. O que vem agora não é ataque a nenhum povo, a nenhuma fé, a nenhuma pessoa. A gente não questiona quem acredita. A gente questiona um mecanismo. Quem usa o assunto desse para apontar o dedo para um grupo está fazendo exatamente o que esta série combate. Fica comigo. Capítulo 9. A humanidade reiniciada. Vamos começar pelo que é fato. A primeira grande civilização depois de todas aquelas mudanças tem nome, lugar e prova. Suméria. Entre 2 rios, no Iraque de hoje. As primeiras cidades grandes, a primeira escrita, as primeiras leis, os primeiros reis. Os livros de história começam praticamente aqui. Isso é verdade. A pergunta da série é outra. Começou mesmo do zero? Ou alguém já estava lá, moldando, desde o primeiro tijolo? Segundo as tradições, esse recomeço não foi livre. Foi supervisionado. A humanidade reiniciada teria vindo já com limites embutidos. E aqui entra a imagem de uma cerca invisível, em volta do planeta e da mente humana, posta de propósito, para manter a humanidade pequena e esquecida. Isso é especulação, e eu marco. Não tem aparelho que meça cerca de frequência. Mas escuta, porque você sente o que ela descreve. Aquela sensação de que existe um teto. De que você poderia lembrar mais, enxergar mais, ser muito mais, e tem alguma coisa que você não sabe nomear te puxando para o chão. Te mantendo no automático. A lenda chama de cerca. Você chama de rotina, de cansaço, de é a vida. Talvez seja a mesma coisa, com nomes diferentes. E em cima dessa humanidade limitada foram construídos os sistemas. Não com tijolo, com ideia. Quem manda e quem obedece. Quem é dono e quem é peça. Quem fala em nome do céu e quem precisa se ajoelhar. Tudo isso teria sido escrito bem no comecinho da folha e copiado, civilização após civilização, até hoje. Uma frase só, repetida de 1000 formas. Você é pequeno e alguém acima de você manda. Mas, e isso é importante, a folha não foi escrita só pela escuridão. Porque, do outro lado, houve um movimento. Se forças quiseram manter a humanidade trancada, outras decidiram mandar ajuda para dentro da cela. Não exércitos, não naves, consciências. Seres que aceitariam nascer aqui, como gente comum, esquecendo de propósito quem eram, só para acender uma luz por dentro. Alguns chamam isso de Projeto Avatar. E se for verdade, mesmo que só como símbolo, muda tudo. Quer dizer que em todo o tempo de escuridão, alguém foi mandado para dentro dele com um fósforo na mão. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez, num dia da sua vida, você já tenha sido isso para alguém.
Então a humanidade recomeçou, limitada por fora, mas com uma centelha plantada por dentro. E a primeira grande batalha desse novo tempo não foi com espada, foi com uma palavra. A palavra mais poderosa que já existiu para controlar um povo esquecido. A palavra Deus. Capítulo 10. O Deus que pedia medo. Antes da primeira ideia, eu vou te pedir uma coisa. Olha isto com calma. Porque este é o tema mais delicado de toda a série, e eu não vou, em hipótese nenhuma, deixar ele virar ódio contra ninguém. Então o aviso vem primeiro, e ele é sério. Isto não é ataque a nenhuma religião. Não é ataque a nenhum povo. Não existe povo culpado nessa história. A gente não questiona um povo. A gente questiona uma imagem. A imagem de um certo tipo de Deus. E essa imagem aparece em quase todo lugar do mundo antigo. Repara, porque os estudiosos conhecem bem esse padrão. Os deuses mais antigos da humanidade, em quase toda a cultura, eram assustadores, ciumentos. Exigiam obediência absoluta. Pediam sacrifício, às vezes de sangue. Castigavam com fúria. Diziam, adore só a mim ou sofra. Isso aparece na Babilônia, no Egito, entre os povos antigos do Oriente. E os próprios historiadores percebem algo fascinante, que a ideia de Deus mudou ao longo do tempo. Que aquilo que começou, em várias tradições, como um deus tribal de tempestade e de guerra, foi, com séculos, se transformando em algo muito maior, mais ligado ao amor do que ao medo. Como se a humanidade tivesse começado com uma imagem pequena e assustada do divino, e fosse, devagar, tentando lembrar de uma imagem maior. Agora a hipótese da nossa série, e eu marco em letra grande, é hipótese. Lembra dos comandantes que vinham do céu atrás de ouro e viam a humanidade como ferramenta? A série levanta a possibilidade de que alguns desses deuses antigos, ciumentos e sedentos de obediência, não fossem o Criador de tudo. Fossem isso. Poder. Vestido de divindade. Não o dono do universo. Só o dono da fazenda, se fazendo passar pelo dono do universo. Eu não posso provar. Ninguém pode. Mas escuta a pergunta, porque ela é antiga e é honesta. Um ser que precisa do seu medo, que exige obediência cega, que castiga quem duvida. Esse ser se parece mais com o amor que criou as estrelas ou com um senhor apavorado de perder os próprios servos. E aqui, isto deixa de ser sobre o passado e vira sobre você, agora. Porque essa máscara, o Deus que pede medo, não morreu na antiguidade. Ela vive toda vez que te ensinam que você nasceu sujo, que você precisa pagar para ser aceito, que duvidar é pecado e perguntar é traição, que você é pequeno, culpado e só será salvo se obedecer sem pensar. Isso não é fé. Fé liberta. Isso é coleira com nome de céu. E não importa o nome em cima da porta. Pode ser religião, política, ideologia, um líder. O mecanismo é sempre o mesmo. Te fazer ter medo de uma coisa enorme lá em cima, para você nunca descobrir o tamanho da coisa que existe aqui dentro. Então a pergunta deste capítulo nunca foi qual povo se enganou. A pergunta é: quantas vezes na história o poder se vestiu de Deus, pediu o seu medo e chamou isso de sagrado? E quantas vezes você, sem perceber, se ajoelhou? Mas presta atenção numa coisa que dá esperança. Se existiu uma máscara falsa do divino, feita de medo, é porque existia um rosto verdadeiro, feito de outra coisa. E segundo as tradições, no meio de tudo isso, alguém veio justamente para arrancar a máscara, para dizer, na cara do medo, que o sagrado de verdade não quer servos, quer filhos acordados. Capítulo 11. O Cristo além da religião. Existe um nome que é, ao mesmo tempo, o mais conhecido e o mais escondido da história. Conhecido
porque o mundo inteiro repete. Escondido, porque quase ninguém olha para o homem por trás de tudo o que construíram sobre ele. O Cristo. E eu vou falar dele com respeito e com honestidade. Não importa o que você acredita. Cristão devoto, outra fé, nenhuma fé. Tanto faz. Eu não vim te converter nem te tirar nada. Vim olhar uma coisa que quase todo mundo passou por cima. A diferença enorme entre o homem que andou pela Palestina e a instituição que ergueram sobre o nome dele, séculos depois. Os historiadores, na maioria, aceitam que ele existiu. Um mestre, judeu, que mexeu com tudo e foi morto por isso. Isso é o mais perto de fato que a gente tem. O resto, a parte divina, é fé. E eu te aviso quando a série for por aí. Mas esquece os nomes e os dogmas por um segundo. Olha só a mensagem. Porque é ela que assusta. No mundo inteiro montado sobre o medo de deuses ciumentos, de templos, de sacerdotes, de você é sujo e precisa pagar, esse homem chegou e disse o contrário de tudo. Disse que o reino de Deus não estava num templo, estava dentro de você. Que você não precisava de intermediário, de taxa, de permissão para chegar perto do sagrado. Que o divino não era um senhor de chicote, era um pai. E que você não era servo, era filho. Repara no tamanho disso. Num sistema que vivia de te manter pequeno e com medo, ele chegou dizendo: você é maior do que te contaram, e o caminho é por dentro. Isso não é religião. Isso é a coisa mais perigosa que existe para quem controla pela religião. E a série destaca um detalhe nos relatos: que a simples presença dele mudava as pessoas. Que perto dele, gente sentia paz sem saber por quê. A leitura que a gente propõe é que o que chamaram de milagre talvez fosse outra coisa. Uma frequência. Um estado de inteireza tão forte, tão sem medo, que afinava tudo em volta. Como uma corda bem afinada faz as outras vibrarem junto. Prova? Não. É a forma como a série lê. Mas pensa no princípio, que é real. Você já esteve perto de alguém tão centrado, tão em paz, que só de chegar perto você se acalmava. A pessoa não fez nada, só estava inteira. Agora imagina isso no grau máximo. E é aqui que a história encosta direto em você. Porque a mensagem dele, no fundo, é a mensagem desta série inteira, dita 2000 anos antes. O sagrado não está fora, está dentro. Você não é pequeno, você esqueceu. A salvação não é obedecer mais, é lembrar quem você é. Tira a igreja, tira a discussão de quem tem razão, e o que sobra é isto: um aviso de liberdade, no meio de um mundo de coleiras. E foi exatamente por isso que ele não podia continuar solto. Porque uma mensagem que diz: o poder está dentro de você, é a ruína de qualquer sistema que vive de dizer: o poder está acima de você. Então o sistema fez o que sempre faz com uma verdade perigosa. Ele não apagou. Apagar criaria mártir. Ele fez pior. Pegou a chave que abria a cela e usou ela para construir uma cela nova, mais bonita, com vitral, e pendurou na porta o rosto exato do homem que tinha vindo te libertar. Capítulo 12. Roma captura a mensagem. Ano 325. Cidade de Nicéia. Um salão cheio de líderes religiosos e, observando tudo, um imperador romano. Ali, no voto e na política, alguns homens começaram a decidir o que ia ser verdade sagrada e o que ia ser proibido. Quais textos entravam na Bíblia? Quais sumiriam para sempre? Quem era santo? Quem era herege? Naquele dia, a fé deixou de ser uma coisa que você sente por dentro e virou uma coisa que uma autoridade define por você, de cima. E isto, ao contrário de quase tudo nesta série, não é lenda. É história. Documentada. Você pode conferir. Voltam os 3 séculos,
Depois daquele homem, o que existia não era uma religião organizada. Era um monte de grupos pequenos, espalhados, cada um entendendo a mensagem do seu jeito. Muitos ensinando exatamente aquilo, que o divino é interior, que você não precisa de intermediário. Era vivo, era livre. E Roma era um império, com um problema. Como controlar milhões de pessoas que acreditam numa coisa que você não consegue proibir? Por 300 anos, Roma tentou apagar os cristãos na força bruta. Perseguiu, matou, jogou para os leões. Não funcionou. A mensagem só crescia. Aí veio a jogada que mudou o mundo. Se você não consegue vencer uma fé, você toma ela para si. E sente a inversão, porque ela é cirúrgica. O homem tinha dito: o reino está dentro de você. A instituição passou a dizer: o reino está dentro da igreja, e a igreja decide se você entra. Ele tinha dito: você não precisa de intermediário. A instituição virou o intermediário obrigatório. Ele tinha tirado o medo. A instituição trouxe o medo de volta, agora com inferno, com pecado, com culpa. E eu preciso te proteger de uma leitura preguiçosa, porque ela é fácil e é injusta. Isto não é ataque a quem é cristão, nem a quem é católico. Tem gente de fé sincera, boa, verdadeira, dentro de toda a igreja, vivendo o amor que aquele homem ensinou. A crítica aqui não é a fé das pessoas, é o mecanismo. A forma como o poder, de novo e de novo, sequestra o que liberta e devolve embrulhado em obediência. E esse mecanismo não é nem um pouco religioso só. A captura de Roma não foi um caso isolado. Foi o manual. Toda vez que algo liberta as pessoas, o poder aprende a capturar. Uma revolução vira um governo igual ao que derrubou. Um movimento vira marca. Uma ideia que acordava vira slogan que vende. Uma rede que conectava vira um lugar que vigia. O nome muda. O século muda. A jogada é sempre a mesma. Pegar a coisa que te faz maior e devolver de um jeito que te faz menor. E essa jogada atravessou os impérios. Trocou de coroa. Aprendeu. Se modernizou. Até virar uma coisa tão grande, tão entranhada no dia a dia, que hoje quase ninguém consegue ver. A gente respira ela e acha que é só o jeito que o mundo é. Capítulo 13. A Matrix moderna. A prisão mais perfeita não é a que te tranca, é a que você defende. Aquela que, se alguém tentar te tirar dela, você briga para ficar. E ela está tão perto de você que vai ser difícil enxergar. Como é difícil para o peixe enxergar a água. E eu começo te tirando de uma armadilha, porque esse assunto vive cheio dela. Quando eu falo em sistema de controle, eu não estou dizendo que existe um grupo secreto de 12 homens numa sala escura, mexendo no mundo com um controle remoto. Essa história é confortável, porque dá um rosto para o inimigo. E por isso mesmo é perigosa, e quase sempre falsa. Vira caça às bruxas. Vira ódio contra um grupo qualquer. O que a série chama de Matrix é mais assustador do que um clube secreto. Porque não tem dono num lugar só. Está em todo lugar, inclusive em você. Pensa em como o controle evoluiu. No começo, era pela espada. Quem tinha o exército mandava. Brutal e simples. Depois ficou mais esperto. Virou religião. Não precisa de soldado em cada esquina se você convence a pessoa de que Deus está vendo e que ela vai para o inferno se desobedecer. A pessoa se vigia sozinha. E aí veio o nível mais alto. O controle que não precisa de espada nem de inferno. O controle pela percepção. Porque, se eu decido o que você acha normal, o que você deseja, do que você tem medo, no que você acredita sem nunca ter checado, eu não preciso te obrigar a nada. Você obedece achando que está escolhendo. E é essa a diferença entre uma corrente e a Matrix. Uma corrente, você sente. Sabe que está preso,
e quer sair. Mas uma ideia plantada na sua cabeça desde criança, você nem percebe. Você acha que é você, que é a sua opinião, que é o jeito que as coisas são. A prisão perfeita é a que você defende. E aqui está a parte mais honesta que eu posso dizer. Os impérios não morreram. Mudaram de forma. O império não precisa mais de coroa e de mapa pintado. Hoje ele pode ser uma rede, espalhada entre governos, empresas, telas, hábitos, sem um rei, sem endereço, funcionando sozinha. E o objetivo continua o mesmo de sempre, desde os Anunnaki, desde Roma. Manter a humanidade pequena, ocupada, com medo, olhando para fora, obedecendo e achando que isso é liberdade. Não porque exista um gênio do mal puxando os fios, mas porque um sistema construído sobre o medo, depois de milênios, aprende a se manter sozinho. Como um hábito que o mundo inteiro repete sem lembrar por quê. E você sabe que isso é a sua vida, não teoria. Pensa em quanto da sua rotina você nunca escolheu de verdade. Os desejos que te ensinaram a ter. Os medos que te plantaram. As opiniões que você defende com o peito e nunca checou se são suas. O dia que já vem desenhado. Acordar, consumir, reagir, comparar, temer, dormir, recomeçar. Isso não é uma teoria sobre o passado. É a sua segunda-feira. Mas tem uma peça dessa máquina que é mais poderosa que todas as outras. Uma coisa tão dentro da sua vida que você nem imagina viver sem. Que te faz acordar cedo, obedecer, ter medo e quase nunca perguntar por quê. O dinheiro. Capítulo 14. A coleira invisível. Quantas horas da sua vida você troca por dinheiro? Soma de verdade. As horas no trabalho, o trânsito até ele, as noites mal dormidas pensando nas contas, o domingo já apertado pensando na segunda. Agora me responde, sem fugir. Essas horas são suas ou já são de outra pessoa? Primeiro, o fato. Por quase todo o tempo da humanidade, não existiu dinheiro como hoje. As pessoas trocavam direto. Comida por ferramenta, trabalho por abrigo. Aí, em algum momento, certos metais viraram símbolo de valor, principalmente o ouro. E aconteceu uma coisa estranha. O símbolo passou a valer mais que a coisa real. O ouro não alimenta ninguém, mas quem juntava ouro, juntava poder. E quem não tinha, virava dependente. Isso é história, não é teoria. A leitura da série vem agora, e é sobre o que o dinheiro fez com a sua cabeça. Dominar um povo com a espada é caro, cansa, gera revolta. Mas dominar um povo pela sobrevivência é barato e é perfeito. Você não precisa de soldado vigiando alguém que precisa pagar o aluguel no fim do mês. O medo de não ter já faz o trabalho. A pessoa se disciplina sozinha. Aceita quase tudo, porque a alternativa é a falta. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta de troca e virou uma forma de prender a sua sobrevivência na mão de outra pessoa. E quem segura a sua sobrevivência, segura você. E mais uma vez, eu te tiro da armadilha fácil. A culpa disso não é dos banqueiros. Não é de um grupo, de uma família, de um povo escondido. Essa história já foi usada para perseguir gente inocente, e a gente não vai por aí, nunca. O problema não é um clube de vilões, é o desenho do jogo. Um jogo em que a maioria passa a vida correndo atrás de sobreviver, enquanto uma minúscula parte acumula tanto que nem consegue gastar. Não porque alguém é um gênio do mal, mas porque a régua foi entortada lá no começo e nunca ninguém endireitou. E a gente nasce dentro dessa régua torta, achando que ela é a lei da gravidade. E olha o tamanho da coleira na sua vida real. Quantas decisões suas, quem você ama, onde você mora, o que você sonha, já vieram dobradas pelo
Mas dá para pagar? Quanto do seu tempo na Terra, esse tempo que não volta, é gasto não vivendo, mas garantindo a sobrevivência? Eu não estou te mandando largar tudo e morar numa caverna. Você precisa comer, eu também. A questão não é o dinheiro existir. É você perceber que ele virou dono. E que você passou a vida chamando esse dono de responsabilidade. E aqui se fecha o movimento inteiro. A gente passou esta parte olhando para fora. Os deuses, Roma, os impérios, a Matrix, o dinheiro. E é fácil, depois disso, sair com raiva. Procurar o vilão lá fora para odiar. Mas eu vou te decepcionar de um jeito que talvez te liberte. O sistema lá fora, com toda a sua força, só funciona por causa de uma peça que nenhum império consegue controlar sem a sua ajuda. Você. A forma como você foi ensinado a se sentir pequeno, a ter medo, a obedecer, a se distrair, a esquecer. A prisão lá fora só se sustenta porque tem uma cópia dela aqui dentro. E é por isso que, a partir de agora, a câmera vira. A gente para de olhar para o mundo e começa a olhar para dentro de você. Porque é lá que essa história sempre foi decidida. Você viu a invasão chegar de fora, na parte 1. Viu ela virar Deus, igreja, império, dinheiro e ficar invisível na parte 2. Na próxima, ela perde o último disfarce e aparece onde sempre esteve, dentro da sua própria cabeça. A parte 3 é a descida à consciência. Lembra de quem você é.